Pessoal, vamos fazer um estudo aqui do protocolo de cotovelo. Esse aqui é um exame que foi feito do cotovelo direito. E aí, em cima desse exame, quero fazer algumas reconstruções aqui, ensinando para vocês como que faz a reconstrução nos planos axial, coronal e sagital do cotovelo. Então, nós vamos visualizar aqui a parte volumétrica do exame. E aí nós temos essa imagem aqui, a imagem que ainda não está alinhada. Isso aqui foi somente aquisição volumétrica do exame. Então, baseado nessa imagem volumétrica, nós vamos puxar aqui um novo protocolo. Vamos clicar aqui em 3D para que nós possamos fazer a reconstrução novamente desse exame. Então aqui nós temos o plano axial selecionado, coronal e sagital. Basicamente, para que nós possamos fazer essa reconstrução, nós podemos correr aqui no plano coronal, e aí nós estamos visualizando aí o plano axial, e aí nós vamos tentar identificar esta imagem aqui no plano axial, onde aqui nós temos o epicôndilo medial e o epicôndilo lateral. Quando nós achamos essa imagem aqui no plano axial, nós vamos alinhar essa linha verde aqui com esse plano, com essa estrutura, ou seja, o plano mais longo do epicôndilo medial e do epicôndilo lateral. E aqui nós temos o olecrano logo abaixo. E aí no plano coronal nós vamos também alinhar com a maior estrutura, porque o braço não ficou 100% alinhado. Então nós vamos alinhar aqui com a parte do húmero, rádio e una. E aí nós vamos correr a nossa imagem aqui. E alinhamos aqui no plano coronal e também no plano axial, logicamente para fazer a reconstrução no plano axial. E aí nós vamos fechar o nosso FOV aqui, porque nós não temos a necessidade de mandar algumas informações que são desnecessárias. E aí no plano sagital, por enquanto nós não vamos mexer, tá? Só alinhar bem aqui. E aí nós temos essa imagem aqui no plano axial. Deixa um pouquinho aqui também e aqui embaixo. E aí nós vamos ter essa imagem aqui, tá? Quando nós reconstruirmos, ela vai ficar bem alinhada aqui. Eu vou reconstruir somente para que vocês possam visualizar como que o médico vai observar essa imagem no sistema. Fiz a reconstrução. E aí somente para visualizarmos aqui, ó, viu que a imagem ela não ficou torta na tela, ficou bem alinhadinha aqui. Poderíamos ter dado uma melhorada, mas aqui já ficou de bom tamanho, ó. Nós conseguimos ver aqui a parte do olecrano, epicôndilo medial, epicôndilo lateral, tá? E aí temos aqui a parte dos côndilos, e aí a parte do rádio, radiuna, tá? E aí temos aqui uma pequena fratura aqui na parte radial, cabeça do rádio. E aí temos essa reconstrução, tá? Vou deletar essa reconstrução aqui, vou puxar aqui novamente do protocolo para que nós possamos fazer a reconstrução no plano coronal e sagital. Ok, vou trocar aqui o meu FOV, colocar ele aqui para fazer no plano sagital. E aí a mesma informação, nós vamos achar a parte do côndilo medial, côndilo lateral, vamos alinhar aqui com ele, alinhar a parte do húmero. E aí sagital sempre da direita para esquerda ou de medial para lateral. Então nós vamos fechar o nosso FOV aqui. E aí ao passar a nossa imagem aqui,
nós vamos observar aqui no plano sagital como que ela vai ficar. Ficou bem alinhadinha aqui. Conseguimos ver que parte de una rádio, tá? Entrando praticamente juntas. E aí teríamos esta imagem aqui, ok? E ela ficaria bem alinhada na hora que nós dessemos a reconstrução. No plano coronal, nós iríamos fazer a mesma coisa. A única questão que vou mudar o FOV de lugar, tá vendo que o rosa tá de cá no plano sagital. Cliquei aqui e vou transferir ele para o coronal. E aí nós vamos fechar um pouco esse FOV aqui e vamos delimitar de onde nós vamos começar. Aqui nós começamos já a ver o osso. E aí vamos até a parte do olécrano. Aqui começamos a ver o olécrano. Nós paramos de fechar o nosso FOV ali. E aí quando você passa a imagem, você vai ter essa imagem aqui no plano coronal. E aí nós vamos visualizar ali os epicôndilos medial e lateral entrando junto, a parte humeral, a cabeça do rádio, a cabeça da una aqui, e aí nós temos essa reconstrução. Lembrando que quando eu dar recon na imagem, ela vai ficar alinhada na tela e o médico vai conseguir visualizá-la melhor. Porque em alguns casos solicita-se a reconstrução em 3D. Então vou fazer aqui basicamente para vocês verem a reconstrução tridimensional. E aí geralmente nós utilizamos a partes moles para fazer essa reconstrução. Então nós temos a imagem aqui e aí nós utilizamos a parte volumétrica. Eu venho aqui em VRT, seleciono osso e aí nós temos aqui a imagem em osso, tá? E aí eu vou vir aqui na orientação, quero ver crânio caudal e aí posso dar uma melhorada aqui na imagem. E aí geralmente consegue ver aqui na parte inferior aqui do primeiro quadrante que nós temos aqui a parte da mesa. Então nós vamos recortar isso para que não apareça. Seleciono essa imagem de corte, ferramenta de corte aqui. Vou fazer essa seleção em volta da estrutura e aí venho aqui e aí eu testo a imagem aqui. Significa que eu quero que fique somente aquilo que eu circulei, que está de fora vai ser tirado. Fiz o corte aqui e aí eu venho e vou fazer a rotação aqui em volta da estrutura. Faço a rotação em volta dela. Posso selecionar aqui mais cortes, 25 cortes e startar. E aí a gente consegue visualizar a imagem tridimensional, tá? Então basicamente é isso, a reconstrução de cotovelo. Espero ter sanado as dúvidas. Um abraço.